gente está aqui nessa noite para adorar e para agradecer as grandezas que Deus tem feito sobre a nossa vida. Agradeço a Deus pela vida da pastora Márcia, pela oportunidade, que Deus trouxe a lembrança ao coração dela, para mim poder estar hoje aqui junto com vocês, e agradeço a Deus, de conhecer mais uma parte do povo de Deus. Algumas irmãs eu já conheço, e essa noite é noite de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. É noite que o Senhor vai restaurar a tua esperança. É noite que o Senhor vai trazer à existência aquilo que está perdido perante os teus olhos. É noite que Ele vai ressuscitar os teus sonhos, a qual o inimigo tem falado, tem dito que não vai acontecer, que não tem como nada decante arrepias se concretizar na tua vida. Nessa noite o Senhor me trouxe aqui nesse lugar para dizer que nada está perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele ainda é o mesmo Deus. Quando Lázaro já estava ali naquele lugar, já estava ali sepultado, que Ele mandou retirar a pedra e disse: sai, Lázaro, para fora, e aquele homem foi ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda é o mesmo que opera hoje, nessa noite, na minha e na tua vida. Ele está aqui ressuscitando sonhos nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus rebentos, e se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor vai dizer nessa noite, igreja, que ainda há esperança para a tua vida. Ainda há esperança para a tua história. Porque diz a palavra que uma árvore, ela estando cortada, ninguém vai dar mais nada por ela, porque vai olhar e só vai ver o tronco. Talvez nessa noite você só esteja vendo o tronco da situação, porque a árvore já foi cortada, os teus sonhos já estão decretados, destruídos pela boca de alguém, ou perante os teus olhos. Você não vê mais como essa árvore crescer, como essa árvore dá folha, como essa árvore dá fruto, mas eu quero te dizer nessa noite que ainda há esperança para essa árvore que está cortada, a qual ninguém dá mais nada por ela. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor, igreja, que é o cheiro das águas, aquela árvore que estava dada como perdida, ela começou a crescer, ela começou a dar fruto, porque tinha um detalhe: aquela árvore ainda tinha raiz. Louvado seja o nome do Senhor. Os teus sonhos podem estar por encerrado, mas ainda tem raiz. A raiz nessa noite é a promessa, igreja, que o Senhor te fez. Você pode estar olhando para um lado e para o outro e não pode estar vendo nada. Não pode estar pensando como é que vai acontecer, como é que vai se concretizar esse negócio, como é que essa promessa vai acontecer, Senhor, porque aos meus olhos eu não vejo como. Mas ainda tem raiz. Louvado seja o nome do Senhor. Não tinha como aquela árvore, aos olhos humanos, dar mais fruto. Ela estava cortada. O que tinha de bonito nela já não existia mais. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você tenha chegado como essa árvore que está sendo citada nessa palavra. Só o tronco.
porque já foi cortada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como profetiza do Senhor nessa noite, que o Senhor a qual me trouxe aqui, eu quero profetizar sobre a tua vida, que ainda há esperança para os teus sonhos, ainda há esperança para os teus projetos, ainda há esperança para o teu filho, para a tua filha, ainda há esperança para o teu marido, ainda há esperança para o teu casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa árvore ela vai começar a brotar. Louvado seja o nome do Senhor. Ao cheiro das águas, igreja. O que é essas águas nessa noite? É a minha e a tua oração. É a minha e a tua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que eu vou mover essas águas? Como é que eu vou mover na adoração? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu e você adora aqui nessa noite, Deus trabalha lá. Louvado seja o nome do Senhor. Porque diz a palavra, a igreja, que Ele é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. Ele é o Deus que vai e faz aquilo que eu e você não pode fazer. Ele é o Deus que desinquieta alguém, faz alguém lembrar e consertar aquilo que está errado. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra que aquela árvore já estava ali. Talvez ninguém não desse mais nada por ela. Porque hoje o que vale é a aparência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor está dizendo que ainda tem água para toco de árvore. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem água aí para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda tem água para ressuscitar os teus sonhos. Ainda tem água para chegar nessa raiz. Porque enquanto houver raiz nessa noite, vai haver esperança. Enquanto houver raiz nessa noite, vai haver restauração. Enquanto houver raiz nessa noite, vai haver surpresa da parte do Senhor. Então tem que ter raiz, irmão. Porque Jó só suportou tudo que passou porque ele tinha raiz. Louvado seja o nome do Senhor. Já suportou perder tudo, seus filhos, e até mesmo quem deveria estar do seu lado, que era a sua esposa, porque ele tinha raiz. Porque na hora da árvore ser cortada, a igreja não vai ficar ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. É o momento daquela árvore passar por aquele deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela árvore ainda tem raiz. Alguém olha para ela e diz: está tudo acabado. Não tem mais jeito, não tem como nada acontecer. Mas alguém se esquece que ela ainda tem raiz. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você nessa noite não venha esquecer daquilo que Deus projetou nas nossas vidas. Daquilo que Ele nos prometeu. Que eu e você não venha olhar para a circunstância do problema. Que eu e você não venha olhar para o gigante que esteja na nossa frente. Mas que eu e você venha olhar para o alto. Que nem diz o salmista: eleva os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. Eu quero te dizer que o meu e o teu socorro, igreja, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então tem que ter fé, tem que ter confiança, tem que ter convicção a quem você está servindo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jó, ele tinha fé, igreja. Ele tinha convicção que tudo que ele estava passando iria passar. Porque nenhuma prova, ela é para o resto, ela é passageira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que essa prova, a igreja, venha a ser passageira, é preciso eu e você usar a fé, usar os talentos que o Senhor nos entregou. Então, se o teu talento é orar, começa a orar. Se o teu talento é louvar, começa a louvar. Se o teu talento é só adorar, começa a adorar no meio dessa luta, no meio desse problema.
porque o Senhor vai fazer a água jorrar para chegar até essa raiz, e essa árvore vai começar a dar fruto de novo, porque lá em Jeremias diz que em uma hora o castelo que era habitado não se havia mais nada, mas o Senhor decidiu: eu vou levantar aquele povo, vou ressuscitar os sonhos dele, e aquilo que não é habitado mais vai voltar a ser habitado. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje pode tudo estar deserto, igreja, mas o deserto de hoje será o aprendizado da manhã, para mim e para a tua vida. Porque o que o Senhor faz hoje, eu e você não entende. Eu e você acha que é para o fim, mas não é para o fim. É para lá na frente a gente ter testemunho e saber falar para alguém que vai estar passando luta semelhante à qual hoje eu e você estamos passando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se eu e você não estudar, se eu e você não aprender, igreja, como é que a gente vai ensinar alguém lá na frente? Porque um cego não guia outro cego, louvado seja o nome do Senhor. Então que eu e você viemos despertar e buscar a presença de Deus. Porque Jeremias vai dizer, lá no capítulo 18, que o Senhor vai ter encontro com Jeremias. E diz lá: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro. Porque eu quero te mostrar, Jeremias, como é que um oleiro trabalha. Jeremias estava prostrado, Jeremias estava sentado, Jeremias estava ali, descuidado. Mas o Senhor foi ter um encontro com ele, chama ele para ver como é que o oleiro estava trabalhando. E diz a palavra do Senhor, igreja, que aquele oleiro estava fazendo um vaso. Ele estava fazendo ali o que ele sabia fazer. Mas diz a palavra que o vaso que estava na mão daquele oleiro caiu e se quebrou. E o Senhor vai e fala: olha, Jeremias, será que esse vaso que caiu e quebrou, não poderei eu fazer de outro vaso como bem me parece, Jeremias? Então o Senhor está dizendo, igreja, que nada está perdido. Pode ter caído e pode ter quebrado, pode estar trincado, mas o oleiro está aqui nessa noite para refazer os teus sonhos, para refazer os projetos, a qual você acha que está perdido. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a Deus, igreja, porque um dia eu fui a essa árvore que já estava cortada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus olhou lá do alto e disse: eu ainda vou derramar água sobre essa raiz que ainda resta aí. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele fez por mim o que ninguém poderia fazer. Ele me alcançou, a qual me encontrava uma árvore já cortada. Uma árvore cortada, igreja, ninguém dá nada por ela. Mas eu quero te dizer que aquele que enviou seu filho para morrer naquela cruz, ele ainda se prostra para a terra, ele ainda olha o que está nela, e ele ainda toma proveito daquilo que não presta. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu não prestava para nada, a não ser para descer à sepultura. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, igreja. E o dom gratuito de Deus nessa noite é a vida. E esse dom que Ele oferece não é só para mim e você que está aqui, não. Esse dom ainda alcança os nossos que estão lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. E certo dia, quando eu tinha meus 16 anos, era rebelde. Não ouvia pai, não ouvia mãe, não ouvia ninguém. Fazia aquilo que me parecia ser bom fazer. Mas um dia Deus teve um encontro comigo, numa praça ali na cidade de Macau. Deus usa uma crente daquelas que parecia ser louca, mas que a loucura que para o homem está lá é sabedoria de Deus. E aquela mulher, ela me para, aquela senhora, e ela diz: moça, Deus manda te dizer que tem um grande plano na tua vida.
E que tu deixe o que tu está fazendo enquanto é tempo. Mas eu não liguei para as palavras daquela mulher. Naquele dia eu ia fumar um baseado de maconha, estar reiniciando no mundo das drogas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falei para minha amiga, essa mulher está louca. E eu não liguei por não entender nada de Deus. Mas era o próprio Deus já me advertindo que algo grande tinha para acontecer na minha vida. Que Satanás estava tramando coisas grandes. Porque às vezes Deus não quer que eu e você chegue no leito. Às vezes Deus não quer que eu e você chegue na prisão. Mas quando eu e você não quer parar, Ele tem a maneira dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali eu fiz o que bem me parecia. Igreja, daquele dia em diante, a minha vida se tornou uma maldição. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o inimigo, ele trabalhou com uma velocidade muito rápida. Ele botou pessoas na minha vida, me fez conhecer pessoas que não agradavam a Deus. E ali eu me aprofundei numa vida a qual Deus não queria para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Conheci pessoas que viviam no mundo do crime. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não tinha medo de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não escutava ninguém. Eu achava que podia. Eu achava que fazia. Eu não tinha medo, igreja, nem de morrer, nem muito menos de matar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chega um dia ali, eu me aprofundo numa vida a qual só o Senhor para tirar. Que foi a vida do tráfico. Só tem 2 caminhos: cemitério, feliz daquele que chega detrás das grades para ouvir a palavra de Deus. E quando eu me aprofundei ali naquelas coisas que não agradavam a Deus, sem ter coração, sem ter pena de ninguém, porque eu era uma pessoa mau, louvado seja o nome do Senhor. Chega o dia que o Senhor, Ele decide me parar, me bota detrás das grades. Com 9 dias permite uma mulher crente ser presa para pregar o evangelho para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus ainda toma proveito naquilo que não presta. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher está ali naquele lugar por desobediência. Porque Deus tinha um projeto com ela e não tinha com o marido dela. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falava para aquela mulher que o que tinha com ela não tinha com o homem. Mas ela dizia: Senhor, eu pago o preço, porque o Senhor faz na minha vida, vai fazer na vida dele. Eu quero te dizer nessa noite que o que Deus tem comigo não tem com você. E o que tem com você não tem comigo. É planos, é projetos, é propósito diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem também era traficante. Louvado seja o nome do Senhor. Certo dia aquele homem sai. E quando volta traz uma pistola, um 38. Traz 50 gramas de crack. Louvado seja o nome do Senhor. E vai se deitar. A polícia cerca dos 2 lados a boca ali naquele lugar. Quando de repente aquela mulher crente, Deus tinha falado lá na frente, lá atrás, e tinha dito: não toca naquilo que o homem pega. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher desobedeceu, pegou o que tinha do homem e jogou do outro lado. Ninguém não viu, mas Deus viu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aquela mulher saiu de casa, a polícia prendeu ela. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi pega com fragante nenhum, mas Deus disse: não toca naquilo que o homem toca. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava dizendo: você é santa, você é limpa, não se suja. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher vai presa por tráfico e porte ilegal de arma.
Com 9 dias que ela chega ali, que eu já estou, ela começa a evangelizar. Ela começa a falar da desobediência. E Deus começa a usar aquela mulher para mim naquele lugar. Eu não sabia discernir o que era Jeremias ou o que era Jerusalém. Quando Deus usa aquela mulher para mim, porque ela é um vaso, louvado seja o nome do Senhor. E diz, eu te vejo pregando a palavra, louvado seja o nome do Senhor. E eu não acreditava em Deus, porque eu vivia no mundo do espiritismo. No mundo da macumbaria, eu acreditava nos demônios porque falava com eles, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando um dia Deus marca um encontro naquele lugar, eu me balançando na rede, naquela sala bem pequenininha, com 9 mulheres, e eu muito revoltada, e eu falava muitas coisas na minha mente, no meu coração, a qual ninguém sabia o que eu estava falando, louvado seja o nome do Senhor. Quando a filha daquela mulher que não me conhece, liga para ela ali, ela pede, faz uma oração por essa pessoa que está aqui. E ela não tinha falado a minha vida para a filha dela, porque era um quadrado bem pequenininho. O que acontecesse ali não tinha nem como ter segredo, a gente ouvia. Quando Deus começa a revelar a minha vida àquela mulher, começa a dizer o que eu estava pensando, me balançando naquela rede. Quando Deus começa a me fazer promessa através da boca dela, e Deus começa a falar, filha, tu não tem advogado, mas eu sou o teu advogado, tu só vai passar aí o meu tempo, porque grande é o que eu vou fazer na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. E passando o tempo daquela profecia, eu fui começando a compreender mais ou menos o que era Deus. Porque quem não tinha fé em Deus já estava dobrando o joelho e já estava orando, igreja. E quando é um certo dia eu dobro meu joelho ali, muito atribulada, ainda não era crente. E eu começo a falar com Deus e aquelas mulheres dormindo. O Senhor mesmo vai ter um encontro comigo. Fala comigo dentro daquela cadeia. E disse, filha, chegou a hora. Grande é o que eu tenho contigo. Grande é o que eu vou fazer. E olha o que eu vou fazer no meu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse, Senhor, a partir de hoje eu te sirvo. Louvado seja o nome do Senhor. E as irmãs chegaram naquele lugar e eu confessei a Jesus como meu Salvador. Só que aquela irmã que estava presa ali, Deus usa um vaso para ela daqui de Mossoró, ela lá em Macau, que estava numa reunião na casa da filha dela, e disse que ia confundir a mente dos homens e iria tirar ela de Avaral. Porque estava mudando o cativeiro dela. O que tinha preparado para ela era a morte. Mas pelo projeto que ele ainda tinha na vida dela, porque vidas ainda precisava de ouvir o testemunho dela, estava mudando. Que dentro de 3 meses iria tirar ela daquele lugar, iria levar ela a uma terra distante. Louvado seja o nome do Senhor. Só que dentro desses 3 meses o Senhor me inclui no plano da vida daquela mulher. Quando chega 3 meses, aquela mulher faltando um dia naquele lugar, contando os dias, achando que ia sair de Avaral, porque fazia os 3 meses, porque os policiais, Deus confundiu, deu depoimento, cada um deu depoimento diferente, então entraram em contradição perante o juiz, porque Deus disse que iria confundir a mente dos homens. No outro dia que completa 3 meses, ali naquele lugar os agentes chegam, arrumam as coisas, que vocês vão ser transferidos para a penitenciária em Caicó. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher começa a indagar a Deus e a dizer, Senhor, mas o Senhor não ia me tirar nesses 3 meses? Mas o Senhor disse que dentro de 3 meses levaria ela a uma terra, para que uma obra viesse a acontecer. Quando a gente chega naquele presídio, só tem idolatria, só tinha imagem de escultura. Aquelas mulheres não criam em Deus. Só tinha 3 homens, 5 homens evangélicos naquele lugar do outro lado. Mulher evangélica não tinha nenhuma. E aquela mulher não sabia ler, igreja. Eu lia e ela explicava a palavra de Deus para aquelas pessoas, para aquelas mulheres. E ali Deus foi trabalhando. E ali Deus foi agindo. Deus foi cumprindo a promessa que Ele me fez, foi abrindo o meu entendimento, para que eu já pudesse explicar a palavra para aquelas mulheres. E ali foi formada uma cela só para as evangélicas, louvado seja o nome do Senhor.
O diretor que tinha naquele lugar era uma pessoa que foi botada por Deus para apoiar a obra de Deus naquele lugar. Então tudo que Deus dava a direção, ele apoiava. O evangelho do lado masculino foi crescendo. Os homens foram se convertendo. Foram fazendo cela para evangélico. Foram fazendo igreja naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E grandes coisas Deus fez ali naquele presídio. Porque Deus pega o toco da árvore que não presta, faz brotar água e faz ainda ela crescer. Louvado seja o nome do Senhor. E passando tempo ali naquele lugar, Deus foi me fazendo promessa. Deus foi falando comigo, queria me fazer pregadora da palavra dele. Queria me levar em muitos lugares. Deus cumpriu, irmão. Já me levou em alguns lugares e eu creio que ele vai cumprir o resto que ele tem me prometido. Porque aquele que começou a boa obra na minha e na tua vida, ele é fiel para concluir. Só depende de mim e de você para que essa obra venha a ser concluída. Só depende de mim e de você ficar na posição, esperando o tempo dele. Louvado seja o nome do Senhor. E passando ali um certo dia, Deus usa um vaso para mim ali naquele lugar. E diz: filha, desce na minha presença pelas madrugadas, porque eu vou falar contigo. Eu vou ter um encontro contigo. E ali eu esqueci, foi numa quinta-feira, mais ou menos no sábado, eu desci pelas madrugadas e fui orar no banheiro ali daquela cela. Quando aquele fogo me consome naquele lugar, Deus disse: desce e te prepara, porque vou eu te usar para uma pessoa grande. Como é, eu nem me via como acontecer, porque eu não tinha valor nenhum para o homem, porque o preso não tem nenhum valor. Ele não passa de um lixo, louvado seja o nome do Senhor. Ele não passa de algo que é lançado no muturo, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu louvo a Deus que o Senhor ainda é aquele que quer o que está no muturo. Ele ainda é aquilo que quer, ele ainda é aquele Deus que quer o que está lá no lixo, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele diz que do pó ele ergue o necessitado, louvado seja o nome do Senhor. E Deus permitiu uma situação dentro daquele presídio. E quando é um certo dia o diretor chega ali, manda as agentes me chamar. Eu já estava esquecido da profecia. Quando aquela mulher disse: se arruma, veste as roupas que tu vai subir. E eu já fiquei tremendo, mas ao mesmo tempo sabia que minha consciência estava limpa, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu me sento naquele lugar, aquele homem diz: Mara, eu mandei te chamar porque eu quero conversar com você. Eu quero dizer que eu acredito no Deus que você serve. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te pedir que ore pela minha vida. E aquele homem começou a contar a história. Falou até da intimidade dele, de coisa de família. Aquele homem era marido de uma mulher que é juíza. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha influências. Ele tinha com quem conversar lá fora. Ele tinha com quem aconselhar ele lá fora. Mas o que Deus botou para mim e você fazer, eu e você que vai fazer. Se Deus nos escolheu com esse dom, aí ele vai ter que ser executado, ele vai ter que ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu conversei com aquele homem, um homem formado, a qual nem estudo eu tinha. Mas o Senhor é o Deus que bota as palavras na minha e na sua boca. É Ele que diz na palavra dele: e vou te conduzir a pessoas grandes. Mas naquele grande dia você não tem mais o que vai falar, porque eu falarei por vós. Louvado seja o nome do Senhor. E passando ali aquele tempo, eu chego nos meus direitos de alcançar o benefício do semiaberto. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estou ali na igreja, no culto de quinta-feira, do outro lado, no pavilhão masculino, porque eu podia passar para lá, era autorizada para passar para lá, junto com as outras irmãs, para fazer a obra de Deus, junto com aqueles homens naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chega a gente, me chama para assinar o papel, e ali era o semiaberto. E aquelas agentes começam a dizer: como é que pode, Mara? Esse teu semiaberto teve vindo na data certa. Não teve nem mutirão.
Tu não fez pedido com o advogado. E nem a gente fez pedido. Aquele povo não entendia. Mas lá atrás, eu só ia passar lá o tempo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Só que até aí, igreja, como é que eu ia sair num lugar onde eu não conhecia ninguém? Para sair do presídio, tinha que ter uma carta de trabalho, uma autorização, alguém que se responsabilizasse. Quem é que ia se responsabilizar por uma marginal? Deus tinha dito que é o meu advogado. Nada, louvado seja o nome do Senhor. Porque por mais que Deus tivesse mudado a minha vida, mas para os homens não tinha, louvado seja o nome do Senhor. Então eu me reúno com aquelas mulheres. E vamos fazer uma campanha de Paulo e Silas na prisão, a qual Deus enviou o terremoto, abalou os alicerces daquele lugar e abriu as portas, louvado seja o nome do Senhor. E eu disse ali a ela, cada um faça o seu pedido em segredo. Não vamos falar para o adversário não ouvir, louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena fazer campanha. Ainda vale a pena ter segredo com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E com 3 dias, irmão, que eu estava ali, aquela campanha de 5 dias, ou era 7. Eu sei que com 3 dias, antes de terminar a campanha, o Senhor levantou um pastor da Assembleia de Deus, o irmão Maurício, na cidade de Caicó, para se responsabilizar pela minha vida. Assinar a carta de trabalho, me tirar daquele lugar, me botou dentro da casa dele, me deu trabalho, me deu de comer e me deu teto, louvado seja o nome do Senhor. Porque vale a pena descer na presença do oleiro, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles crentes, a maioria daquele lugar dizia a ele, como é que pode você botar 2 marginal dentro da sua casa? Como é que pode você ter confiança de tirar alguém de dentro do presídio e colocar dentro da sua casa? Porque ainda tem crente ainda no meio da gente, igreja, que infelizmente não é convertido. Porque a Bíblia diz que o amor de muitos está se esfriando. Mas que eu e você não deixe esse amor se esfriar. Que eu e você ainda venha fazer a diferença no meio daqueles que não tem mais. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor chamou eu e você para ser diferente. O Senhor chamou eu e você para amar e não para condenar. Porque o filho dele está como advogado, advogando a minha e a tua causa. Porque se ele já tivesse levantado juízo, igreja, eu e você não estava aqui. Porque eu e você peca todo dia. Se não pecamos em ação, mas pecamos em pensamento. Se não pecamos perante alguém, mas nada fica em oculto diante dos olhos de Deus. Então louva a Deus que Jesus ainda é o meu e o teu advogado. Então por que eu vou ser juíza da tua vida? Por que eu vou querer julgar a tua causa? Se para eu julgar a tua causa, eu vou ter que julgar a minha. E se eu julgar a minha, eu já estou condenada. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que está precisando no nosso meio é mais amor, igreja. Igreja, mas ainda não terminou, não foi o fim. Porque eu ainda tinha que voltar para aquele presídio toda noite para dormir. Ainda tinha 1 ano e 7 meses de semi-aberto. E nos sábados era trancada, a partir das 12 horas, só saía na segunda de 6 horas. Louvado seja o nome do Senhor. A obra ainda não tinha terminado, Deus só estava me dando um pouco de fôlego para poder respirar. Porque às vezes Deus não tira logo a gente de situação, mas Ele dá escape para a gente poder levar a situação até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu indo para aquele lugar, já muito cansada, muito atribulada, porque cadeia é um negócio que tem um peso, tem uma tribulação, são pessoas com mentes diferentes, são pessoas com coração diferente, é energias diferentes. Satanás trabalha muito dentro de presídio, louvado seja o nome do Senhor. E eu indo para aquele lugar um dia chorando, o caminho ainda era perigoso, viu, igreja? Porque quem for no presídio de Caicó ainda continua do mesmo jeito. A gente passa pelo vale da sombra e da morte.
Ainda tinha que ir à noite, de 6 horas. Porque tinha pessoas que cometeram diversos crimes. Então tinha pessoas que estavam juradas de morte. E ir e matar alguém poderia ser atingido um inocente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas certo dia eu chorando, passando por aquele serrote, naquele lugar. Caminhando no meio daquele deserto, no meio daquele mato. Porque a colega que tinha saído comigo já tinha alcançado o benefício dela. E eu continuei. Eu chorando, eu digo, Deus, hoje eu passo chorando por esse caminho. Mas amanhã eu vou passar sorrindo. E assim é, irmão. Hoje você pode passar chorando. Mas o caminho que você passou chorando, o caminho que você passou humilhado, é o mesmo que você vai passar sorrindo. É o mesmo que você vai passar de cabeça erguida e glorificando a Deus. E concluindo, voltando um pouquinho, a irmã, a qual chegou lá, ela foi muito perseguida por ser crente e estar dentro da cadeia. Mas Deus usava os profetas de fora e dizia que estava mexendo nos livros e queria tirar aquela mulher de avaral. Quando é um certo dia, aquela mulher já sentenciada a 8 anos de cadeia, chega o avaral daquela mulher. E aquela mulher sai, com menos do tempo que tinha de tirar, sai absolvida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquilo que Deus falou para mim, a tua vida, igreja, se cumpre. Ainda que alguém não acredite, eu e você não precisa que ninguém acredite. Eu e você só precisa confiar naquilo que o Senhor disse que ia fazer. Mas passando os dias ali ainda não é o fim. Eu sou transferida para a cidade de Parelhas, louvado seja o nome do Senhor. Concluí o resto do semiaberto lá 7 meses. E lá que o negócio era pesado, porque me jogaram lá numa casa, dentro daquele pequeno CDP, a qual os presos de noite fugiam por cima da casa para comprar droga, bebida. As meninas que estavam comigo já tinham saído, eu tinha ficado, porque tinha que cumprir minha pena. Lá a casa não era nem forrada, igreja. Mas ali eu orava a Deus, Senhor, me guarda e apressa o tempo e me tira daquele lugar. Os homens pulavam direto, na madrugada eu nem dormia direito. Mas quando terminou o meu semiaberto, igreja, não precisou mais uma vez fazer pedido. Chegou a minha condicional, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus tinha falado lá atrás que Ele é o advogado. E aquelas mulheres que estavam ali presas, que eu era separada, porque era semi-aberto, o diretor tinha separado. E aqueles homens, mas a gente tinha contato. Como é que pode, irmã? Juiz naquele lugar só era 2 vezes por semana. Muito processo para aquele homem analisar. Como é que pode você ser advogado? O juiz aqui só 2 dias, a gente com advogado já está com pedido passando 6 meses. E ele ainda não deu resposta. Como é que pode que isso aconteceu na tua vida? E eu disse para eles, foi Deus. Porque um dia ele me fez uma promessa lá atrás, que iria cuidar de mim, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus cuida da gente, igreja. E Deus me dá minha liberdade, então ali eu já podia viajar. Lembra do caminho que eu passei chorando? Eu tive que voltar lá porque o Senhor disse, não se esqueça de onde eu lhe tirei. Louvado seja o nome do Senhor. Então voltei naquele presídio de Caicó. Pelo caminho que eu passei ali chorando, eu passei cantando. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus me fazia lembrar, lembra, filha, que tu passou chorando? Hoje tu está passando cantando por esse caminho. E eu louvava aquele hino, olha Deus, muralha em meu caminho se levanta, mas irão ao chão. Né? Louvava um hino mais ou menos assim, não sou muito boa em louvar. Mas ali Deus fez. O que eu louvei chorando, eu louvei sorrindo. Então vale a pena, igreja, perseverar. Vale a pena esperar. Vale a pena acreditar naquilo que Deus projetou. Para a honra e glória de Deus.
com minha pequenez, falha, que grande é Deus. Já faz 14 anos que eu estou aqui, perseverando na presença do Senhor. Porque muitos não acreditam na gente. Diz, não, é só enquanto você está aí dentro, você não nasceu para isso, você tem que estar aqui no meio da gente. Mas eu louvo a Deus que no meio daquela multidão o Senhor me escolheu e eles ainda se encontram lá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que o Senhor alcance cada um deles. Então, se você está aqui nessa noite, foi porque o Senhor te separou do meio da multidão e te trouxe aqui nessa noite para ouvir esse testemunho, para ouvir essa palavra. Que ainda há jeito. Na minha casa só tem o meu irmão crente desde criança e hoje ele se encontra afastado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor me levantou. E um certo dia naquele lugar o Senhor usa uma criança de 8 anos na cidade de Areia Branca e diz, filha, vou eu te arrancar dessa terra e vou te levar a um lugar aonde tu não conheces. Louvado seja o nome do Senhor. Vou levantar alguém e vai cuidar de ti naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E se tu não aceitar o convite, tu serás destruída. Foi menos de 3 meses, Deus causou uma situação na vida de alguém, trouxe para cá, para esse lugar, e Deus lançou o convite para mim. Aqui eu estou faz 6 anos, igreja, para a honra e glória do Senhor. Só que minha caminhada nesse lugar teve alto, teve baixo. Porque o crente, ele não só vive de alto, ele tem que descer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se ele só estiver no alto, ele vai esquecer aquele que está acima do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário muitas vezes o crente descer do alto e buscar a presença do Senhor. Então, irmão, que vocês fiquem com essa palavra. Que ainda que a árvore esteja cortada, ainda há esperança para ela. Ainda há água para essa raiz fazer essa árvore, esse tronco brotar. O que o Senhor está dizendo, igreja, é que nada está perdido. Que se eu e você orar, o milagre vai nascer. O milagre vai ser gerado. O milagre vai acontecer. Mas precisa disposição minha e tua para buscar mais a presença de Deus. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amados, eu venho aqui fazer um convite muito especial para você que é pastor e líder. A Missão Apostólica Vivando Nações estará realizando seu primeiro café com pastores e líderes. Será no dia 19 de outubro de 2019, no Hotel Vitória Palace, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Das 15 horas às 18 horas, momentos de poder, edificação e comunhão. Verdadeiramente, o Senhor está curando a sua igreja por um propósito no reino de Deus. Participe, inscreva-se gratuitamente através do telefone com DDD 849-8725-3143 ou também através do site que está aqui na tela.